Boa noite, queridos amigos. É uma alegria muito grande podermos estar juntos novamente por alguns momentos, refletindo os ensinos de nosso irmão maior, Jesus. Então, sejam bem-vindos ao canal Sempre. Como sempre fazemos, vamos iniciar nossas atividades com uma prece. Amado Jesus, amigo de todas as horas, nesta noite, rogamos suas bênçãos a todos nós, dos dois planos da vida, que carecemos de passos seguros para trilharmos o nosso caminho evolutivo, tanto na terra quanto na espiritualidade. Para tanto, Senhor, nos ajude a interpretar o tema da noite, com olhos de ver e ouvidos de ouvir. Que assim seja. Então, nesta noite, vamos refletir sobre o capítulo 16. Não se pode servir a Deus e a Mamon. Está no item 7. Utilidade providencial da riqueza, provas da riqueza e da miséria. Para discorrermos sobre esse tema, nós vamos usar o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Espíritos e algumas falas de um livro de Emmanuel, psicografado por Francisco Cândido Xavier, intitulado Dinheiro. Então, neste livro, Emmanuel reporta-se ao dinheiro que se faz digno do trabalho e da beneficência, dizendo o seguinte: quando trocamos a moeda pelo pão, destinado a socorrer as vítimas da penúria, pelo frasco de remédio para aliviar o enfermo que se encontra em leito pobre, reconhecemos que o dinheiro também é de Deus. Então vejamos que aqui nós estamos fazendo o bem. Para reforçarmos essa fala, então nós podemos afirmar sem sombra de dúvida que se a riqueza somente males houvesse de produzir, Deus não a teria posto na terra. Isso está lá no Evangelho. E se o dinheiro, ele se faz gerador do trabalho, então o trabalho é uma necessidade para todos nós, por ser ele lei da natureza. Então todos nós precisamos trabalhar. Kardec pergunta aos espíritos, já que estamos falando do trabalho. Por trabalho, só se deve entender as ocupações materiais? Está lá na pergunta 675. E os espíritos nos dizem, não. O espírito trabalha assim como o corpo. Toda ocupação útil é trabalho. Por isso, o homem que possua bens suficientes para assegurar a existência será isento, então, do trabalho material? Aí os espíritos respondem também, talvez. Não, porém, da obrigação de tornar-se útil conforme aos meios de que dispõe. Então, ele pode ficar sem trabalhar, mas ele tem a obrigação de tornar-se útil. Não vai viver uma vida sem fazer nada. Então vejam que é a obrigação de todo ser humano, um ajudar o outro. E que esta obrigação se torna para o outro
um bem, e para aquele que não precisa ir à cata, ir à procura do trabalho material para a sua sobrevivência, ser feliz, porque está doando de si para o outro. Então vejam que ele poderá ser isento do trabalho material. Então aqui ele se refere à pessoa que tem uma condição, boa e que pode se dar a esta liberdade, mas terá de saber que deve de ser útil ao outro. O dinheiro, ele não é fator absoluto de alegria, de felicidade. Ele não é a base da harmonia. Mas, em muitas ocasiões, ele consegue devolver tranquilidade a corações de pais e mães desalentados, quando temos atitudes de verdadeira solidariedade. Então vejam que a solidariedade aqui é muito importante, porque ela vai devolver a tranquilidade a esses corações aflitos de pais e mães. Porque qual pai, qual mãe, vendo o filho sem ter o que comer, sem ter o remédio para tomar na hora que necessita, realmente é um desequilíbrio dentro do lar. A tranquilidade vai embora. E com esse gesto, de bem, de bondade, a tranquilidade volta a esses corações. E depois, com esta atitude, aos poucos, poderão ver o que se fazer para frente, para que esses pais e essas mães continuem com a tranquilidade de que necessitam. Por isso que nós não devemos permitir que o dinheiro nos tome o coração, usando de nossa vida qual tirano Senhor. Lembremos da fraternidade que nos reúne. Não nos esqueçamos de que Jesus abençoou o vintém da viúva no tesouro público do templo. A lição que o Mestre nos quis ensinar é que devemos de empregar o dinheiro para o bem, convertendo-o em colaborador do céu em todas as situações e dificuldades da terra. Aqui nesta parábola do óbolo da viúva, ela pensou no outro antes de pensar em si, praticando assim a verdadeira caridade, que envolve a beneficência, a fraternidade e a solidariedade, movida pelo amor ao próximo. Então vejamos que não é o dinheiro que nos condena aos processos da angústia. Porque muitos dizem, mas aquele é rico e é infeliz. É a maneira de empregar o dinheiro. Nós não devemos esquecer que com ele nós podemos facilitar a corrente do progresso. Agora, quando realmente nós empregamos mal, com o nosso egoísmo, nós trancamos este progresso. E vejam que, sabendo empregar direitinho o dinheiro que temos em mãos, nós vamos facilitar a corrente do progresso, porque o progresso deve de existir, precisa existir para que nós possamos evoluir. Mas vejamos também que, tanto nas provas da riqueza e nas provas da miséria,
nós temos as nuances da avareza, que seria o orgulho, o egoísmo, a corrupção, a fome. E Jesus vem nos alertar. Acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de alguém não consiste da abundância daquilo que possui. Então não é somente o rico da parábola exarada no Evangelho, o grande devedor diante da vida, mas também todos nós que somos sovinos da inteligência, que nos ocultamos na inércia, abastados da saúde, indiferentes com os doentes, privilegiados da alegria, mas não alegramos a vida de quem é triste, felizes da fé, mas que procuramos a solidão. Por fim, os que são jovens exalando mocidade, mas que menosprezam a velhice. Então vejamos que a conclusão que nós podemos chegar é a que a avareza, ela permeia tanto no rico quanto no pobre. Que há ricos que são maravilhosamente pobres de avareza, mas encontramos em contrapartida pobres lamentavelmente ricos de sovinice. E Emmanuel, ele vem nos ajudar a concluir com mais profundidade essas nossas reflexões, dizendo que Deus nos deu a fortuna para que o nosso dinheiro se faça coluna do trabalho e da beneficência. E que só conservaremos e multiplicaremos os talentos recebidos através das doações que fizermos. Isso está no livro Ceifa de Luz, né? Porque todos somos somente usufrutuários dos bens da vida. Então, isso nós temos que ter em mente. Vamos repetir, para que a gente guarde bem isso em nossos corações e em nossas mentes. Só conservaremos e multiplicaremos os talentos recebidos através das doações que fizermos, porque todos somos somente usufrutuários dos bens da vida. E para finalizarmos o estudo da noite, nós vamos discorrer sobre o rico vigilante. História contada por Jesus, que se encontra no livro Jesus no Lar, no capítulo 21. Então, como de costume, Jesus, na casa de Simão, sempre faziam o Evangelho no lar. E naquela noite, Tiago falava sobre as ânsias de riqueza, tão comuns em todos os mortais. Terminada a conversa doméstica, Jesus comentou sorridente: um homem temente a Deus e dedicado à retidão, ele leu muito
sobre os conselhos, muitos conselhos sobre a prudência e decidiu trabalhar com afinco para conseguir um tesouro que pudesse beneficiar sua família. Trabalhou incansavelmente por 20 anos consecutivos, juntando moeda sobre moeda, formando um patrimônio de alguns milhões. Mas quando teve oportunidade de apreciar o império construído, percebeu com desapontamento que os quadros de sua própria vida haviam sido alterados. O lar que antes era simples e alegre, agora já não era mais. Sua esposa se tornara escrava do tempo em horas vazias. Os filhos cochichavam entre si sobre a herança que a morte do pai lhes reservaria. A amizade já não era sincera. Os vizinhos o invejavam, bajulavam-no com fingimento. Já não vivia com tranquilidade de antigamente, porque teve que transformar sua casa numa fortaleza. Sua saúde também não era a mesma. Raramente passava alguns dias sem irritações do estômago ou sem dores de cabeça. Diante de tudo isso, ele concluiu que a fortuna trancafiada no cofre era motivo de desilusão e arrependimento. E não conseguindo viver desta maneira, certa noite orou muito, chorou muito, suplicou a inspiração do Senhor para decidir o que fazer. Eis que ao dormir, um anjo lhe aparece e lhe diz. Viram o que o anjo disse para ele? Toda a fortuna que corre à maneira das águas cristalinas da fonte é uma bênção viva, mas toda riqueza em repouso inútil é poço venenoso de águas estagnadas. Porque exigiste um rio, quando o simples copo d'água te sacia a sede? Como te animastes a aguardar ao redor de ti celeiros tão arrecheados, quando alguns grãos de trigo te bastam a refeição? Que motivos te induziram a amontoar centenas de peles em torno do lar, quando alguns fragmentos de lã te aquecem o corpo em trânsito para o sepulcro? Volta e converte a tua arca de moedas em cofre milagroso de salvação. Estende os júbilos do trabalho, cria escolas para a sementeira da luz espiritual e improvisa alegria a muitos. Somente vale o dinheiro da terra pelo bem que possa fazer. Sob indizível espanto, o caçador de ouro despertou transformado. E do dia seguinte em diante passou a libertar as suas enormes reservas, para que todos os seus vizinhos tivessem junto dele as bênçãos do serviço e do bom ânimo. Desde o primeiro sinal de semelhante renovação, a esposa fixou com estranheza e revolta. Os filhos odiaram-no e os seus próprios beneficiados o julgaram louco. Todavia, robustecido,
e feliz, o milionário vigilante voltou a possuir no domicílio um santuário aberto, e os gênios da alegria oculta passaram a viver em seu coração. Silenciando o mestre, Tiago, que comandava a palestra da noite, exclamou, entusiasta: Senhor, que ensinamento valioso e sublime! Jesus sorriu e respondeu: sim, mas apenas para aqueles que tiverem ouvidos de ouvir e olhos de ver. Pensemos nisso. Agradecemos a todos vocês que estiveram até agora conosco. Que Deus os abençoe e que tenhamos uma boa noite.